Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez a essa casa. E mais uma vez eu os convido por uns instantes a fecharem os olhos só para facilitar a nossa concentração. Assim as distrações diminuem. E a gente vai levando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre, pedindo a Ele que nos abençoe a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, e que permita que cada um de nós que aqui estamos consigamos aquilo que viemos em busca, sempre de acordo com a vontade de Deus. E para facilitar essa nossa sintonia com o alto, façamos a prece que Jesus ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Antes da gente iniciar o tema de hoje, nós queremos agradecer as doações que vocês fizeram das fraldas, para adultos, que estão ajudando bastante. E nós queremos reiterar o nosso pedido a respeito de alimentos não perecíveis, quem puder trazer, não só o básico como o arroz, essas coisas, mas principalmente aquilo que está na luzinha ali também, que está em falta. Só comentando rapidamente uma passagem com vocês, nós recebíamos já há muitos anos, recebemos ainda, há muitos anos doações lá do Extra, aqui no centro da cidade, que os mantimentos, por exemplo, saco de arroz que furava, essas coisas, eles não podiam vender, eles doavam para a gente montava cestas básicas, completava o que faltava e distribuía para as famílias que são carentes. Mas por motivos internos lá do supermercado, essa doação diminuiu muito. E a casa praticamente está montando sozinha essas cestas. Por isso, quem puder ajudar, a ajuda de vocês será muito bem-vinda àqueles que precisam. A gente agradece muito. Tá bom? Eu não saberia dar um título para o que eu vou falar hoje, exceto o título que eu coloquei no texto que eu escrevi há bastante tempo atrás. Eu estou juntando uma série de textos que eu tenho desde 99 para um outro livro que estou planejando, estou montando. E quando eu vi esse texto que eu passei uma revisão dele, eu falei, esse é um assunto que eu acho interessante para levar numa segunda-feira na Casa do Caminho. E no texto eu coloquei o título assim, Tangenciando a Vida. Tangenciar, eu acho que todo mundo conhece, mas só não custa nada relembrar, né? É quando você tem, por exemplo, uma esfera, um círculo, e você não entra nela, você passa resbalando por cima na beiradinha, né? Você toca e continua, isso é tangenciar. Então, tangenciar a vida é não entrar na vida, é apenas se manter ali na superfície, tentando não fazer parte dela. Por que eu estou dizendo isso e por que eu quero falar nisso hoje? Porque quando eu era jovem, desde a minha idade mais tenra, eu me lembro de ser espiritualista, ser sempre voltado para o lado espiritual da vida. Eu sempre fui uma criança meio estranha, assim, em relação aos amigos que eu tinha na escola e tudo mais. Enquanto eles jogavam bola, adoravam jogar bola, eu preferia ler, eu preferia fazer uma caminhada legal, ou bater papo com os amigos, enfim, eu sempre fui um pouco assim. E por causa disso eu era bastante observador com as coisas da vida. Sempre fui muito observador com as coisas da vida, principalmente com o nosso cotidiano, a reação das pessoas, tudo isso sempre me despertou o interesse de entender, de aprender, né? E como eu observava bastante a vida, desde que eu era jovem, eu me lembro de uma coisa muito difícil que acontecia comigo, porque eu não queria entrar numa vida que eu observava e não gostava. Tudo que eu via na vida era feio. Tudo que eu via na vida eram problemas. Não exatamente meus, porque eu era muito jovem, né? Mas dos meus pais, da minha família, de todas as pessoas que a gente conhece, as doenças, as perdas, enfim, nós sabemos do que eu estou falando, né? Não precisa ficar entrando em detalhes. E as maluquices que aconteciam no mundo, eu pensava, como que alguém pode tirar a vida de uma outra pessoa? Como pode isso acontecer? Como alguém pode judiar alguém? Enfim, essas coisas que a gente se pergunta hoje, que está aqui no nosso dia, fervilhando, na verdade, né? Eu me questionava muito sobre isso e observava. E aquilo que eu via, eu não gostava. Portanto, eu não queria fazer parte disso. Então, eu não mergulhava na minha vida, eu não entrava na minha vida, eu tangenciava a minha vida.
E eu percebo hoje, com as amizades que eu tenho, isso mudou tudo, tá? Um bom tempo para cá mudou tudo. Mas antes de chegar nessa mudança, eu percebo hoje que muita gente que eu conheço, principalmente, acima de tudo, jovens, estão vivendo exatamente dessa maneira, tangenciando a vida. Eles não querem se envolver com a vida. Eu vejo isso na relação pessoal com essas pessoas. Eu vejo isso sobretudo na internet. Tem amigos, tem filhos de amigos nossos que a gente vê colocando coisas que demonstram assim, uma profunda depressão, uma profunda falta de vontade de participar disso aqui, que é o mundo, que é a vida. E a gente, como eu passei por isso, eu não posso culpar ninguém. Eu até, muito pelo contrário, eu entendo perfeitamente o que eles estão sentindo. Porque se a gente tentar observar o nosso mundo do ponto de vista da razão e do intelecto, ele é um verdadeiro manicômio, não faz o menor sentido a gente estar aqui. Então a gente pensa assim, eu vim aqui para isso, para sofrer, a vida é feita para isso. A gente só encontra sofrimento e dor para todo canto que olha, e isso é observar a vida com o intelecto, com a razão. Eu acreditava que eu podia montar mais ou menos, observando bastante, um quebra-cabeça da vida, como se a vida fosse um imenso quebra-cabeça. E como eu gostava de estudar coisas espirituais, filosóficas e tal, eu consegui umas pequenas pecinhas desse quebra-cabeça que é gigantesco. Por exemplo, eu entendia um pouco da lei do karma, ação e reação, essas coisas que a gente fala comumente aqui nas nossas palestras e tudo mais, lê nas literaturas espíritas. Então eu consegui entender algumas pouquinhas coisas daquilo. Quer dizer, eu tinha meia dúzia de pecinha de um monstruoso quebra-cabeça. Isso não me levava a lugar nenhum. Eu não conseguia de forma alguma nem começar a entender a figura do quebra-cabeça. Eu só consegui umas meras pecinhas. E eu percebi ao longo do tempo que para que eu pudesse montar esse quebra-cabeça, entender um pouco melhor a vida que me cercava, eu precisaria de pelo menos uns 1000 anos. Só que a vida da gente não dura tudo isso. Que a gente desencarna e quando reencarna já esqueceu tudo que aprendeu naquela lá, em termos, né? Esqueceu tudo que você procurou arquivar como bagagem para você, e vem aqui quase com um HD zerado, né? Um novo computador. E eu pensava, então não faz sentido, eu não vou conseguir nunca entender isso. E eu desisti de tentar entender a vida. E eu continuei vivendo assim. Esse período durou até meu casamento, até eu ter filhos, quer dizer, foi até a fase adulta da minha vida. Apesar de eu ter casado jovem, mas eu já era um adulto. E não conseguia entender muito bem as coisas, não queria fazer parte dela. Até que as coisas foram mudando. Mas o que me preocupa bastante nessa conversa e nas coisas que eu observo hoje é que grande parte dos jovens hoje está vivendo exatamente dessa forma, porque não vem motivo, não vem beleza no mundo para entrar nele. Não tem um motivo intelectual ou racional para que você diga, quero fazer parte disso, é tão bacana as guerras que estão acontecendo, essas coisas todas, né? Então essas pessoas estão tentando escapar da vida, elas não entram na vida como eu não queria entrar, simplesmente para evitar uma coisa, a dor de viver nesse mundo. Então o que a gente tenta fazer? Não entra para não sentir dor. Eu não entro num relacionamento para não me magoar, eu não vou em tal lugar para não ter um desafeto, eu não quero ter amigos porque algum pode me trair, e, enfim, assim eu evito viver a minha própria vida. Mas esse é um caminho extremamente perigoso, porque ele é muito solitário para quem passa. Para quem passa por isso, ele é muito solitário. E você não vê motivo suficiente para você fazer uma força para estar aqui, ou tentar estar aqui, mais tranquilo, com mais boa vontade. Só a título de entendimento, de conhecimento dessa preocupação que a gente está comentando aqui, hoje no Brasil, a cada 45 minutos, acontece um suicídio e 20 tentativas. A cada 45 minutos, um suicídio e 20 tentativas. É um número astronômico, né? Aqui no Brasil. No mundo inteiro, por ano, 16 milhões de tentativas de suicídio. No mundo inteiro, por ano. Eu fiz uma conta boba, só para ter uma noção, o Peru tem 70 mil habitantes aproximadamente. Se você dividir 16 milhões de pessoas que tentaram suicídio em um ano, dá 228 peruínos. É muita gente, não é? Para fazer uma coisa dessa, todo ano. E é nesse momento que nós, como sociedade, como seres humanos, temos que fazer uma pausa, temos que dar uma parada. É obrigatório dar uma parada e perguntar, espera, o que está acontecendo aqui? Por que isso está acontecendo? Onde estamos falhando?
trabalhando. E o que é que está acontecendo? E eu me lembro que quando eu passava por situações difíceis naquela época, esses pensamentos passam pela cabeça de todo mundo, passavam pelas minhas também, mas como eu era espiritualista, eu sabendo das consequências, eu mudava o meu pensamento. Mas passava pela mente da gente. Mas estava longe de mim fazer qualquer coisa. Só que eu penso assim, se você hoje, vocês que estão aqui, conhecem alguém, tem alguém da família que passou por isso, que tirou a própria vida, eu sei que muitas vezes a gente fica pensando assim, o que eu poderia ter feito? Ou aonde foi que eu falhei para que isso acontecesse? Eu queria dizer uma coisa para vocês. Não é uma questão do outro. Não dá para a gente fazer alguma coisa para impedir. Quando a pessoa não gosta da vida, ela não gosta da vida. Ponto final. Não há nada que você possa fazer que vai fazer ela mudar de ideia e gostar da vida assim. Não tem como. Não tem como. Eu me lembro de uma coisa, uma passagem muito importante, muito significativa no Evangelho de Cristo. Quando ele andava lá para Galiléia, pregando o seu Evangelho, uns doutores da lei chegaram para ele, eles sempre procuravam colocar ele num beco sem saída, né? Numa sinuca, e disseram para ele, o que te faz diferente dos outros profetas que já passaram por aqui? E ele disse assim, eu trago a verdade. Jesus disse, eu trago a verdade. E esse doutor da lei perguntou para ele, qual é a verdade? E sabe qual foi a resposta de Jesus? Completo silêncio. Ele não falou nada, ele não disse nada. O que ele diria? Como é que nós explicaríamos para alguém o que é a vida na Terra? Pensa você por um instante agora entra nessa linha de pensamento. Imagina isso que eu vou te falar. Imagina que você encontra com um espírito aí no astral que nunca encarnou aqui na Terra, nunca passou por isso. E ele fala assim para mim, explica o que é viver na Terra. Como é que você explicaria? Vocês acham que dá para a gente explicar de forma que a pessoa, o espírito da pessoa, entenda perfeitamente o que é viver aqui? É mais ou menos como a gente colocar na boca da gente uma bala, de um sabor totalmente diferente de uma fruta maluca que fizeram, e tentar explicar para o outro qual é o sabor da bala que está na minha boca. Não tem como. Se você quiser saber como é, você vai ter que pôr a bala na sua boca. Se você saber como é que é viver aqui, você vai ter que vir para viver aqui. Não tem outro jeito. A gente não consegue explicar para o outro o que é a vida na Terra. É muito complexa. E eu percebi ao longo de muito tempo que eu não conseguiria entender aquilo que se passava. E eu não queria viver daquele jeito, porque aquele jeito era muito sofrido, era muito difícil. Até que um dia eu decidi fazer algo totalmente diferente. Eu falei que se não tem um caminho, eu vou pelo outro. Eu decidi mergulhar de cabeça na vida. Me enfiar nela de tudo quanto é jeito que fosse possível. E foi aí que a minha jornada de crescimento, de autodescobrimento e de me sentir bem melhor se iniciou. Se iniciou quando eu decidi entrar na vida. Mas como você convence alguém a entrar na vida se ele não está querendo entrar na vida? Por isso que eu digo, não se culpem se tiver alguém na família que passou por isso, porque não tem o que fazer. Nesse sentido, não dá para fazer nada. Você vai precisar conversar muito com a pessoa, convencê-la a fazer parte de coisas, porque afinal de contas, o que é entrar na vida? O que é mergulhar na vida? E a gente pensa, de primeiro momento, a gente pensa assim, é trabalhar, pôr o pão na mesa. Não, isso não é. Aqueles que estão sofridos, aqueles que estão doloridos, que não querem fazer parte disso aqui, estão trabalhando, estão fazendo a sua parte. Eles vão lá, sentam no lugar deles, trabalham o dia inteiro, mal falam bom dia para os colegas, porque não querem ter muitos colegas. Se levantam, vão para casa, ficam internados em casa até o dia seguinte voltar para o trabalho, e assim seguem com a vida, não se entrosam com nada, não encontram um ponto de ligação entre ele e o mundo, são um peixe fora d'água. E muitas pessoas estão se sentindo assim hoje no nosso mundo, porque as coisas estão muito difíceis hoje, mais do que talvez em quase qualquer momento que a gente tenha atravessado. Hoje estão terríveis. E quando a gente vê alguém que não está conseguindo entrar na vida, que está dessa forma, nós precisamos tentar estender a mão, explicando para essa pessoa que o único jeito que tem de entender a vida é entrando nela e vivendo a própria vida. Não tem outra forma. Para a gente entender a vida, tem que entrar na vida. A vida é um processo de autoconsciência e autoconhecimento. Conforme a gente trabalha aqui com as coisas da vida, é que as coisas vão começando a fazer certo sentido, você vai começando a entender e para de questionar tanto, um pouco, para de questionar tanto a Deus e a perfeição dele a respeito do mundo que ele criou. Porque pensa comigo, se
Se nós contratamos um marceneiro e falamos para ele assim, instala essa porta aqui na minha casa, e ele instala a porta, fica toda torta, não fecha, você pode dizer que ele é um marceneiro perfeito? Não pode. Ele não é, ele errou ao instalar uma porta. Se Deus criou esse mundo do jeito que ele é, e nós acharmos que esse mundo está totalmente errado, Deus é perfeito? Não, ele criou uma imperfeição. Quem cria imperfeições não é perfeito. Portanto, aqui só pode ter uma explicação lógica. O mundo é perfeito. Nós é que não entendemos. Essa é a nossa grande dificuldade. Passar a entender a vida que a gente tem, o mundo onde a gente vive. Mas para entender, temos que entrar nela. Tem muitas seitas, muitas religiões antigas, muitas filosofias orientais, místicas e tal, que dizem, e muita gente embarca nessa, que nós temos que transcender a vida. Porque na verdade, eu já vi até espírito falando isso. E infantilmente, mas falando isso, não, nós temos que transcender essa vida, porque essa vida física é ruim, não serve para nada, enfim, não deve estar aqui pegado essas coisas do físico, tem que transcender. Eu pergunto para você, como alguém transcende algo que não conhece? É possível alguém transcender algo que não conhece? Porque a própria palavra transcender quer dizer você esgotar todas as possibilidades, todos os conhecimentos, tudo que você tem ali onde você está. Eu vou entrar para jogar futebol. Eu só posso transcender o futebol quando eu aprender tudo sobre o futebol. Tudo. Então eu transcendo o futebol. E assim por diante. O futebol é só um exemplo bem comum, né? Mas para a gente transcender a vida e não conhece a vida, isso não é possível. Simplesmente não faz o menor sentido. Vamos transcender a vida física. Esquece essas coisas. Não, nós temos que mergulhar na vida física. Tem uma passagem bastante interessante, que eu acho que é budista, se não me engano, e um dos alunos de um grande mestre disse para ele, disse para o seu mestre que queria alcançar a iluminação. Ele falou assim, então mestre, eu estou pensando em subir no topo daquela montanha, lá tem uma caverna, eu vou passar lá anos só meditando, sozinho, só meditando, até eu encontrar a minha iluminação. O mestre falou, faz muito bem, ótimo caminho, faz muito bem, vai lá. E ele foi, passou lá 4, 5 anos, vários anos, até que um dia ele desceu de lá, foi procurar o mestre, falou, mestre, consegui, finalmente, encontrei o meu equilíbrio, encontrei a minha paz. Ele falou assim, não, mas a lição não acabou, essa foi uma parte. Agora você vai lá para o centro da cidade, aluga uma casa, se casa, constitui família, tenha filhos e paga as suas contas. Essa é a segunda parte do aprendizado. Então ninguém transcende aquilo que não experimentou. Ninguém consegue ficar em paz, em harmonia, no meio de uma sociedade que está borbulhando de tantos problemas e tantas coisas para se fazer. A menos que a gente entre, entenda como ela funciona, passe a fazer parte disso, mas com um objetivo específico: melhorar tudo aquilo que estiver ao meu redor. Tudo aquilo onde meu braço alcança, onde minha mão alcança, eu tento melhorar. E a gente diz assim, mas quem é você para fazer isso? Eu sou uma formiguinha, isso é um trabalho de formiguinha. E é verdade, é um trabalho de formiguinha. Eu sou uma formiguinha, vocês são uma formiguinha, mas se a gente se unir, a gente forma um formigueiro. Vocês já viram a organização de um formigueiro? E a perfeição de um formigueiro. Cada um faz o que tem que fazer do seu jeito, é uma disciplina fantástica. E quando uma formiga encontra uma folhinha que vale a pena levar para o abrigo, que ela vai lá e agarra, aparece mais 4, 5, 6 para ajudar, sem perguntar nada. É assim que acontece com a gente? Quando a gente quer fazer alguma coisa, aparece mais 4, 5, 6 para ajudar, sem perguntar nada. Então é assim, nós temos mais deficiências do que as formigas para nos juntar em torno do ideal. Mas quando a gente entra para a vida, a gente começa a perceber o valor dela em termos de aprendizado, de educação, de crescimento espiritual, de crescimento psicológico, em todos os sentidos para todos nós. Não tem como um espírito se adiantar lá em cima, estando lá em cima, ouvindo falar de como é a vida na Terra. Lembra que eu falei, como vocês contariam para um espírito que nunca viveu aqui como é? Não tem como. Então, se o espírito está lá em cima e nunca encarnou, e alguém conta para ele tudo como é que funciona aqui, ele vai evoluir por isso? Não. Ele tem que trabalhar sobre si mesmo, sobre todos esses aspectos que a gente encontra aqui. Aí sim ele cresce. É isso que nós estamos fazendo aqui. Então a vida na Terra, apesar das dificuldades que ela apresenta, aliás, talvez até em função das dificuldades que ela apresenta,
aprendizado extraordinário. A vida na Terra são degraus fantásticos para o nosso crescimento. E se a gente não entrar nessa vida, não vai aproveitar a lição que veio aprender aqui. Se a gente ficar só tangenciando essa vida, só tentando não se envolver, não se mexer muito para não sofrer as dores, não vai aprender. Quem tem medo de sofrer as dores do amor, da angústia, do amor, do abandono, nunca vai saber o que é amar. Não é verdade? Quem tem medo de se envolver em sociedade, de ter amigos, porque algum pode fazer isso, nunca terá amigos. Então, para que a gente aprenda o que é isso, a gente tem que se envolver com isso, totalmente, de corpo e alma, pular de cabeça. E quando a gente diz isso, não estamos falando apenas de pôr o pão na mesa, porque pôr o pão na mesa é uma coisa que é obrigatória, é automática. Mas à mesma medida que você põe o pão na sua mesa, você pode emprestar o seu ombro amigo para um amigo, para um colega, para um parente. Você pode conversar, você pode fazer um grupo de amigos que tem um interesse em comum. Eu tenho um amigo que sempre fala uma frase que eu gosto muito, ele falava assim: você quer ter muitos amigos? Seja amigo de muita gente. Ora, a receita é muito simples, não é? Como é que você quer ter muitos amigos e não é amigo de ninguém? É uma coisa muito lógica, muito óbvia. Entrar na vida, mergulhar na vida é isso, é fazer amigos, é fazer aquela viagem, é se envolver em trabalhos comunitários, naquilo que for possível. Além da tua obrigação aqui na vida, que já é o que você veio fazer, trabalhar, sustentar os filhos, a família, essa é a nossa missão principal. Mas se além disso, você fizer algo mais em prol de alguém, em prol de uma sociedade, de uma igreja, de uma casa espírita, de um templo, de um terreiro de umbanda, não importa o que seja, se você se dedicar alguns minutos da sua existência a estender a mão para o próximo, então sim, você está se envolvendo profundamente com a tua vida, com o que você veio fazer e com os princípios, os pilastros principais do crescimento espiritual. Nós estamos aqui para desenvolver essas qualidades. Ninguém veio ao mundo para ser servido. Vou repetir. Ninguém veio ao mundo para ser servido. Todos nós viemos para esse mundo para aprender a servir. Esse é o valor bem contrário do que a gente imagina ou do que alguns gostariam. Mas é para isso que nós viemos aqui, aprender a servir. E quando a gente aprende a servir, a gente entra na vida, a gente se engaja na vida. E as coisas começam a fazer sentido, apesar das dificuldades, apesar da feiura que a gente vê na superfície, nós sabemos que naquela raiz, ali embaixo, tem algo muito importante e muito profundo. Então a vida se mostra algo muito difícil, sim, mas a importância dela é esplêndida, é fantástica para o nosso crescimento. E isso é muito importante. Quando eu decidi mudar e decidi entrar na vida, eu percebi uma coisa muito curiosa. Para mim é como se eu tivesse um botão aqui no peito, na cabeça, onde você quiser, no coração, como aqueles dial, né, de rádio, você virava, antigamente era assim, hoje é tudo digital, né? Você virava para buscar uma emissora. Eu senti em mim como se eu tivesse apenas virado esse botão dentro de mim. E eu achei uma outra frequência, eu achei uma outra sintonia. Antes eu via de um jeito, mudei esse botão, achei de outro jeito, mas dependeu de mim. Nem meu pai, nem minha mãe, por mais que me amassem, podiam fazer isso por mim. Dependia de mim. As pessoas podem me instigar a fazer alguma coisa, podem me dizer, faça isso, você vai ver que é bom, mas fazer depende de mim. Então, quando eu mudei essa minha sintonia, eu comecei a entender que existe um outro mundo que é bem bonito, que é bem bacana, apesar das nossas dificuldades, apesar das bobagens que a gente faz. Porque eu nunca vi uma árvore triste, nem um passarinho, nem um cachorro, nem um gato, não sei que a gente judia deles, e aí está a nossa mão. Toda vez que a nossa mão entra em ação, a gente causa problemas se não toma cuidado, não é? Se a gente deixa a natureza seguir seu curso, tudo está perfeito, tudo está maravilhoso, tudo está dentro da perfeição que Deus criou no mundo. Nós precisamos tomar cuidado então com as nossas interferências. Mas voltando ao assunto do botão, eu achei em mim esse botão, eu achei que mudou muita coisa quando eu procurei essa sintonia. E hoje, quando eu tenho contato com pessoas que estão com problemas, que sofrem, porque aqui é uma casa, que a gente tem a função de ajudar como puder. E muita gente às vezes nos procura para conversar sobre suas dificuldades, é natural, e a gente fica feliz de poder ajudar. Mas quando elas procuram e vão contando a sua história, às vezes eu estou ouvindo, olhando para a pessoa e eu penso assim, puxa vida, é como se eu estivesse vendo um botão ali no peito dela, só fazer assim. Muda tudo na vida dela. Sai dessa frequência, sai dessa sintonia que muda tudo. Começa a pensar diferente. Mas as dificuldades não vão desaparecer se eu fizer isso no botão. Vão sim. Vão sim.
porque elas estão dentro de nós. O que acontece do lado de fora tem muito pouca importância na nossa vida. Repara só para você ver. Tudo que é significativo é como a gente repercute no que acontece do lado de fora. Tragédias acontecem do lado de fora. Você pode escolher ficar chorando o resto da sua vida, ou chorar um pouco, passar pelo luto, levantar a cabeça, seguir em frente e fazer alguma coisa. Eu nunca me esqueço, que eu sempre cito aqui, de uma família, eram japoneses, se eu não me engano, que perderam um filho que foi sequestrado, ele ficou pendurado num carro, o carro passou e foi uma coisa terrível, há muitos anos atrás, né? Essa família sofreu horrores. Mas eu penso que aquele menino veio para isso, sabe? Eu penso que ele veio instigar a família a fazer o que eles fizeram, porque eu li depois, vários anos depois, que a família montou uma ONG para dar assistência a todos aqueles que tinham passado por algo parecido, que tinham sofrido violências com os filhos, com os parentes, tudo mais. Então eles ajudaram milhares de pessoas depois daquilo que se passou com eles. Está aí um grande exemplo de não se revoltar com a vida. Ao contrário disso, procurar se engajar de alguma forma para que a tua experiência dolorida sirva de exemplo para alguém, sirva de caminho aberto para alguém, que você possa guiar uma pessoa que está passando por aquilo que você já passou. E isso é muito importante. Então, na vida, se a gente observar isso, é mais ou menos como se a gente estivesse trilhando por um caminho, e a gente vai vendo as pedras que tem no caminho, a gente vai tirando de frente. Aquelas que a gente pode tirar, vai tirando. E aqueles que vêm junto com a gente fala, olha, vem por aqui está sem pedra, está melhorzinho para caminhar. É só estender a mão, é só dar uma mão para o outro. Porque no final das contas, nenhum de nós está aqui sozinho. Estamos em grupo. Somos a humanidade, somos um todo chamado humanidade. E se a gente não se ajudar uns aos outros, se a gente não vestir a camisa da vida, entrar na vida, para fazer a nossa parte, e não só para o nosso umbigo, mas para aqueles que nos cercam, que estão à nossa volta, então a trajetória e a jornada fica muito mais difícil. Mas quando a gente começa a se ajudar uns aos outros, é quando as coisas mudam, é quando as coisas ficam mais fáceis. Porque à medida que eu ajudo o outro, ele me ajuda, tudo fica mais suave. E uma outra coisa importante que eu percebi, quando eu comecei a querer ajudar os outros, quando eu mudei essa minha sintonia, falei, vou arregaçar as mangas, eu vou fazer tudo que eu puder pelo outro. O que tiver ao meu alcance, eu vou fazer para tentar ajudar. Quando eu decidi fazer isso, eu percebi que Deus deve ter pensado assim, bom, agora que ele está ocupado com o outro, eu vou me ocupar dele. Então, assim, eu brinco, às vezes eu brinco falando assim, né, nem que seja por egoísmo, né? Nem que seja por egoísmo, ajuda o próximo, porque Deus te ajuda também. É claro que é uma brincadeira, a gente não faz pensando nisso, né? Mas é uma verdade. O universo conspira quando a gente se propõe a fazer algo pelo próximo, a nos ajudar. E a gente percebe que esse caminho da realização humana, da autorrealização, do encarar a vida de frente, do se sentir engajado nisso tudo, nisso está embutido o auxílio ao próximo, aonde você puder, da forma que você puder. Não precisa ser a Madre Teresa, se conseguir, maravilha. Estamos precisando de muitas Madres Teresas, mas se não conseguir isso, um pouquinho que a gente fizer, já é o suficiente para ajudar. Já é o suficiente para fazer a diferença, para mostrar que não existe só o lado mau no mundo, existe o lado muito bom e muito bonito também. Só depende de nós. Então, para a gente encontrar o sentido da vida, na verdade, não adianta a gente tentar usar o intelecto e a razão. A gente tem que entrar na vida e viver a vida com intensidade. Aí o fenômeno vida se torna auto-evidente para todos nós. Uma queixa comum. Eu li bastante coisa de médicos e pessoas. Uma médica chamada Elizabeth Kluber-Ross, vocês encontram muita coisa na internet sobre ela. Ela estudava tanatologia, o fenômeno da morte, das pessoas que estão à beira da passagem, né, por doenças já terminais. Ela é uma médica especializada em acompanhar essas pessoas nos hospitais, as pessoas que já estão próximas da passagem. E ela comenta num dos livros dela, em vários, aliás, mas ela comenta num dos livros principais, que a queixa maior de todos aqueles que estão no limiar da vida, que estão quase passando para o outro lado, é: por que eu não aproveitei mais? Por que eu não fiz mais? Por que eu não fui naquela viagem? Por que eu não fiz aquele curso? Por que eu não abracei aquela pessoa? Por que eu não fui lá pedir perdão? Enfim, por que eu não vivi mais intensamente a minha própria vida? É isso. É isso. É viver a nossa vida com intensidade. Esse é o segredo para a gente começar a achar a vida suportável. Uma
passagem necessária, ainda que difícil. É isso, é se embrenhar na vida dessa forma, psiquicamente, emocionalmente, com tudo aquilo que a gente puder, fazendo tudo que a gente puder, por nós, pela família e pelo próximo, até onde a mão da gente alcança. Onde a nossa mão não alcança, a gente faz uma prece. Pede que Deus se encarregue, porque não tem outro jeito da gente ajudar. Mas esse é o que eu acredito que é o caminho para a nossa paz de espírito. E, sobretudo, porque nós não conseguimos ser felizes cercados por miséria. Ninguém consegue ser feliz, ninguém consegue viver numa ilha de felicidade cercado por um mar de misérias. Então, para a gente viver feliz, a gente tem que tornar felizes os que estão à nossa volta também. Me lembro de uma outra passagem muito importante para a gente encerrar, do Chico. O Chico estava naquelas reuniões que ele ia até altas horas da noite, e uma senhora se aproxima dele e fala: Chico, eu tenho tudo que eu poderia desejar na vida. Eu tenho uma vida muito boa, meu marido é empresário, ganha muito bem. Enfim, eu tenho tudo que eu preciso, eu tenho tudo que eu gostaria, que eu necessitaria, mas eu não sou feliz. O que me falta? Eu sinto um vazio, eu sinto que me falta alguma coisa e eu não sei o que é. E o Chico falou para ela: a felicidade que falta é a felicidade do outro. Abraça uma causa com relação ao próximo e você vai ver que tudo isso muda. E essa senhora abriu várias ONGs naquela época, várias casas de socorro que forneciam alimentos, que faziam uma série de coisas. Eu não me lembro o nome dela agora, mas ela ainda é muito importante dentro do espiritismo, dentro da doutrina espírita, devido às obras que ela fez. E aí ela disse: eu encontrei a felicidade dessa forma, ajudando ao próximo. Então talvez aquele vazio que a gente sente no peito, aquela coisa que a gente fala: puxa, mas essa vida está tão carente de sentido, talvez o sentido que nós buscamos esteja nisso. E a gente parar de olhar um pouco para o próprio umbigo e olhar um pouco para o próximo. E fazer o que for possível dentro da nossa capacidade, das nossas condições, sem criar neuroses, sem criar problemas, tudo com suavidade, com tranquilidade. E Deus sempre vai nos abençoar nesse sentido. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tenham todos uma excelente noite. E que Deus nos abençoe, todos aqui presentes, encarnados.